Um dia, um jovem que estava ingressando na universidade perguntou a John Piper como permanecer firme na fé na faculdade. E na verdade, essa é uma dúvida que todos nós deveríamos ter, sinceramente. Se você é cristão que nem eu, provavelmente já ouviu algumas barbaridades quando entrou na faculdade. Eu, pelo menos, ouvi várias, porque eu sou de humanas. E, na real, eu não levava isso em consideração. Achava que era só besteira que a galera falava. Até que eu vi alguns dados e fiquei um pouco preocupada. Uma pesquisa feita por universitários tanto dentro quanto fora do Brasil afirmou que cerca de 64% dos jovens que entram na faculdade dizendo que são cristãos saem dela sem crer em Deus. Além disso, 83% desses jovens também param de frequentar a sua igreja local depois de serem graduados nessas universidades. Ok que nos Estados Unidos a maioria dos universitários vai para longe de suas casas e literalmente mora fora, mas se você pega o transporte público diariamente, já me leva a achar que você passa um tempão longe de casa e das atividades da sua igreja local, porque eu também sou assim. Gente, mas não é porque eu tô fazendo esse vídeo que eu quero que você saia da faculdade, que a faculdade vai estragar a sua vida. Definitivamente não. Faculdade é um processo. Inclusive, dependendo do seu chamado, é um processo totalmente necessário. Não fica achando que esse vídeo é pra te tirar de lá. Só pra te alertar e também pra te fortalecer. Porque às vezes, quando a gente tá cumprindo o nosso propósito, a gente fica muito cansado, é muito desgastante. Eu espero que esse vídeo edifique você. Não te leve pra fora da faculdade, não tem sentido. Então, por favor, volta lá e entende a mensagem, tá? E o que o John Piper respondeu para a pergunta daquele jovem universitário é algo que todos nós, cristãos que estão na universidade de todas as idades, também deveríamos nos atentar. A questão, na verdade, é que a vida cristã é uma guerra. Às vezes contra si mesmo. A real é que o mundo tem valores, perspectivas, costumes totalmente diferentes do que a Bíblia fala, sendo que isso a gente já sabia e já esperava. Paulo já dizia isso pra gente sobre não se amoldar aos padrões desse mundo. E na faculdade você vai ser introduzido a novos debates, questionamentos sobre a vida e sobre a sociedade. Isso é bom, na verdade, para você não viver dentro da sua própria bolha. Mas também é importante você se aprofundar nos conhecimentos da sua própria fé. Saber responder aos questionamentos que vai obter e também que outras pessoas vão ter. O raso não nos serve mais. Inclusive, quando Jesus orou por nós, ele não pediu para que Deus tirasse os seus discípulos do mundo. Ele pediu para que nós fôssemos livres do maligno. Ou seja, em qualquer lugar, nós vamos receber influências negativas ou positivas. Cabe a nós sermos prudentes para discernir isso. Nos aprofundarmos na palavra do Senhor e naquilo que Ele diz sobre nós, para estarmos munidos com a armadura que Ele nos dá e enfrentar essa guerra. O conselho seguinte do tio John é nunca deixe de frequentar a sua igreja local. John Piper falou mais ou menos assim: a igreja local é uma instituição criada por Deus. Se você prioriza a sua lealdade para a universidade mais do que a sua lealdade à igreja, você está priorizando o homem mais do que a Deus. Não gostou? Fala com John, não comigo, e eu concordo plenamente com isso que ele está falando. Na igreja você está sendo preparado para seguir o comando de Jesus para a vitória não só na faculdade, mas para a vida. O escritor de Hebreus também nos aconselha para que não estejamos seguindo o mau exemplo de alguns que, debaixo de perseguição, pararam de congregar. Vamos ser sinceros, a gente não sofre perseguição assim. E mesmo se sofresse, não seria motivo pra gente deixar de frequentar a igreja local. Se a gente quer realmente permanecer firme no evangelho, a gente precisa entender que o corpo de Cristo permanece junto, em comunhão. Através disso que a gente vai crescer. Não é sozinho. Você não é igreja sozinho, querido. Sorry. Depois ele vai falar que é bom ter amigos cristãos, é bom você estar em boa companhia. Olha o vento batendo no microfone. Deixa eu falar pra vocês uma coisa muito interessante que o C.S. Lewis vai dizer sobre a amizade. Ele diz que a amizade brota do mero companheirismo quando dois ou mais dos companheiros descobrem ter em comum alguma perspectiva ou interesse, ou até gosto que os outros não compartilham e que, até o momento, cada um acreditava ser seu próprio tesouro ou fardo singular. O Lewis também vai ficar falando que numa amizade você encontra uma solidão compartilhada, que é quando você e seus amigos podem, mesmo rodeado de pessoas, se sentirem isolados no seu grupinho, e isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal.
O Lewis vai dizer que, sozinho entre companheiros não simpáticos, defendo certos pontos de vista e padrões de forma tímida, meio envergonhado de admiti-los e meio na dúvida se, no final das contas, poderão estar certos. Ponha-me de volta entre meus amigos e, em meia hora, 10 minutos, quem sabe, esses mesmos pontos de vista se tornam mais uma vez indisputáveis. A opinião desse pequeno grupo, enquanto eu estiver com ele, pesará mais do que a opinião de 1000 pessoas de fora. Por isso que selecionar bem as suas amizades é tão importante. É porque essas amizades vão influenciar muito a sua vida. É preciso que a gente tenha consciência de que o grupo com que a gente está se relacionando e criando esses frutos de amizade seja um grupo que nos dias da nossa angústia, nos dias dos nossos questionamentos, vão estar nos fortalecendo na fé e não as mentiras que o inimigo conta. Esse grupo tem que ser um lugar para onde a gente possa se voltar nos momentos de angústia e questionamento e sejamos rememorados de verdades sobre a nossa fé. E por último, mas certamente não menos importante, ore por tudo, sobretudo para o Senhor. Exponha seus medos, dúvidas, questionamentos, problemas da faculdade, problema com o professor, problema com a galera que estuda com você. Não deixe de falar de nada com Deus, porque é através desse relacionamento com o Pai, principalmente, que nós vamos conseguir nos manter firmes. Seja fraco na presença de Deus para ser forte na presença dos homens. Ore por tudo e principalmente não se envergonhe do Evangelho. Tem uma frase muito boa do Agostinho de Hipona que fala muito ao meu coração toda vez que eu começo a ter vergonha do Evangelho. Ele diz: poderá ser injusto em qualquer tempo ou lugar amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e amar ao próximo como a si mesmo? E acaba que muitas vezes a gente passa pano para um monte de besteira que é falado, a gente ri com o pecado que matou o nosso melhor amigo, que é Jesus, mas fica com vergonha de algo tão nobre que é amar ao próximo e amar a Deus, a esse Deus que morreu em nosso lugar para nos salvar. E é difícil. É difícil porque pessoas cristãs ainda são pessoas. Jovens cristãos ainda são jovens. A gente quer se enquadrar, a gente quer estar no meio de um grupo que tem coisas em comum com a gente, só que a gente não é desse mundo. E tá tudo bem também. Uma coisa que eu fico pensando muito é que a galera acha que a universidade é um bicho de 7 cabeças, que se você entrou aqui, você vai ser desviado, tudo bem. Mas não é sobre o lugar onde você tá. É sobre o seu coração, cara. A gente tem vários exemplos da Bíblia de jovens que estavam debaixo das piores circunstâncias que alguém poderia estar, mas eles deram um exemplo lá. Porque na real o que importa não é o local que você tá. Você pode estar dentro da igreja e longe de Deus. A questão é onde o seu coração está fundamentado. Inclusive, tem um livro do John Piper que ele fala sobre isso. Isso não deve ser desculpa pra gente passar pano pra pecado, porque é jovem, porque não sabe o que tá fazendo. Sabe sim. Sabe sim. Tanto que você só vai se afastar dos caminhos do Senhor porque você quer. Independente de onde você esteja. Mas se você quer permanecer firme, se firmar na rocha que é Cristo. E ele diz que quem permanece firme é quem lê a palavra dele e quem obedece o que ela manda. Em suma, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, independente do local, independente das circunstâncias, busque permanecer firmado na rocha, seguindo os princípios que essa rocha, que é Cristo, tem para passar para cada um de nós. Boa sorte nessa jornada.